Saudações, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta, programa produzido pela Provídeo FSA e estará à sua disposição no canal da TV Monte Sião no YouTube, tá bom? E o nosso programa chega agora repaginado, né? Muito mais informal, muito mais descontraído e em formato de podcast, inclusive, né? Em formato de podcast. E eu estou já com os meus convidados aqui, mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que nós temos uma novidade, além do formato podcast, que é o fato de que a gente vai contar com um convidado especial que, por meio de um vídeo, fará um comentário, um breve comentário sobre o tema que será abordado hoje, tá bom? O nosso tema de hoje é o cristão e a política. Estamos vivendo um período muito importante de eleições e é extremamente importante esse nosso bate-papo com os meus convidados de hoje, tá bom? Bem, mas o meu convidado especial hoje é o querido pastor Brian Kibuka, ele que é membro da Segunda Igreja Batista aqui em Feira de Santana, falando sobre o tema de hoje, não é? O cristão e a política. Vamos ouvi-lo. Saudamos a todos e todas que assistem o programa Visão Aberta, em especial o seu apresentador, pastor Emerson Dantas, e convidamos a todos para essa reflexão fundamental e importante que diz respeito à igreja e à política. A igreja, como promotora do reino de Deus, compreende que o seu governo e o governo do mundo é exercido pelo Senhor. Obviamente, ela é convidada também, como parte desse mundo, cada um dos seus membros, a serem parte do tecido social, participando inclusive politicamente, entendendo-se, portanto, que a participação política inclusive é uma vocação. O grande dilema da relação da igreja com a política é exatamente não ultrapassar os limites da vocação e não suprimir a ideia de governo divino, que é uma ideia central não apenas para o cristianismo, mas para a saúde de nossa fé. Hoje nós precisamos discutir esse tema fundamental e somos convidados pelo pastor Emerson Dantas para fazê-lo. Tenha um bom programa. Muito bem, você acabou de ouvir o querido pastor Brian Kibuka falando um pouco sobre o nosso tema, né? A igreja, o cristão, a política, e eu agradeço a contribuição do querido pastor Brian. Deus te abençoe, pastor Brian. Mas agora vamos à apresentação dos nossos entrevistados de hoje. Pastor José Nilton, fique à vontade para saudar os nossos internautas e telespectadores e desde já começar a falar para a gente, né? Se é legítimo um cristão se envolver com a política e até mesmo ser político. Graça e paz. Ok, graça e paz, amados. Primeiramente, um prazer, né, poder estar aqui conversando sobre este assunto, né, com os irmãos. E certamente você que está aí do outro lado, nos ouvindo e vendo, podendo assim estar refletindo sobre este tema. Pastor Emerson, é um tema bastante propício, né, esses dias em que nós vivemos, né, e a sua pergunta, se é legítimo, não é isso? Se é legítimo, um cristão se envolver com a política. Então, o cristão, a pessoa em si, pelo fato de ser cristão, ele não precisa e nem deve ser alheio à política, né? Até porque a política em si é algo que está presente, diríamos assim, no ser humano, de modo geral, né? Já dizia que o homem é um ser social e político. Então, se nós vivemos em sociedade, só o fato de estarmos vivendo e convivendo em sociedade já é política, né? Porque quem vive em sociedade vive sujeito às diretrizes, né? Às normas daquele grupo social, né? Isso, de forma indireta, já é um fator político. Então, eu diria que o cristão e a política, o cristão, enquanto pessoa, né? Enquanto cidadão, é legítimo, sim, ele envolver-se com a política, né? Não significa dizer que um cristão obrigatoriamente tem que ser um político partidário, né?
mas ele pode sim envolver e pensar e, vamos dizer assim, ele pode sim também ser um político, se assim o quiser fazer. Não tem, biblicamente, nada que o impeça, né, de estar envolvido politicamente na sociedade, prestando esse serviço, né, à sociedade. Essa é a minha posição, né? Ok, pastor José Newton. Vamos ouvir agora o nosso querido colega, o pastor Alisson. Pastor Alisson, a palavra do pastor José Newton é uma palavra muito importante, não é? Nós somos também seres políticos. Você comunga da mesma ideia? Fica à vontade, pastor Alisson. Graça e paz aos irmãos, graça e paz, pastor Emerson, Amém. Pastor Newton. Deus abençoe você também que está nos ouvindo, nos vendo aí em casa, onde você estiver. Comungo da mesma ideia. Acho que o pastor Newton falou, é muito importante. A gente tem esse compromisso com a sociedade, né? Nós precisamos entender a política como algo que se faz todos os dias, né? E o Evangelho nos dá essa possibilidade. E a gente precisa entender que quando nós estamos como evangelistas, nós não deixamos de ser políticos, mas nós também não deixamos de ser filhos de Deus. A gente às vezes separa um pouco as ideias como se a política fosse algo do inimigo, né? Verdade. E isso é algo que a gente precisa colocar à vista para as pessoas. Deus criou 3 instituições: a família, o governo e a igreja. Elas precisam andar juntas. Nós fazemos uma separação entre a igreja e o Estado. Sei que você vai abordar isso aqui, Com né? certeza. E a gente pode falar sobre isso depois, mas nós precisamos entender que esse governo Sim, é arma de Deus para o mundo, sim. arma de Deus para a igreja. Né? Quando eu falo arma, não no sentido negativo da palavra, mas um instrumento. Né? Então a palavra do pastor José Newton é muito importante. Muito bem. Eu gostaria de começar, como alguns dizem, do começo, não é? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é eterno. E nós sabemos que ele criou todas as coisas. E ele criou tudo perfeito. E infelizmente o pecado, não é, que teve origem no céu, também veio aqui para a terra e acabou acometendo o primeiro casal, não é? Adão e Eva. E aquilo que Deus havia projetado para o homem, aquilo que Deus havia programado para o homem, foi temporariamente interrompido. De maneira que, depois que anjos pecam nos céus e o primeiro casal peca aqui na terra, o pecado, ele prejudica, não é, o projeto de Deus para a sua criação, e o homem, que se emancipou de Deus, ele teve que se virar, não é, sobretudo com o tempo, para poder viabilizar uma forma de viver em sociedade. E depois de tanto tempo, chegamos à estrutura sofisticada que nós temos hoje. Não é? Nós temos a estrutura sofisticada, sobretudo no âmbito político, que nós temos hoje. E o homem vem aprendendo muita coisa sobre a política. Sobretudo a igreja vem aprendendo muita coisa, não é, sobre a política. E a gente sabe que a política, ela precede a igreja. Não é? Partindo da definição, inclusive etimológica, da palavra política, não é? Que significa a administração da coisa pública. Então, em certo sentido, todos nós somos políticos. Por exemplo, eu sou um pastor que, juntamente com a diretoria da igreja, né, e a liderança da igreja, a gente, de certa forma, administra o dinheiro dos dízimos e ofertas, e isso é um dinheiro público que a gente tem que administrar. Então, nesse sentido, somos políticos. Mas é bom lembrar que a política, ela precede a igreja, e assim, a igreja surge depois, ela já encontra a política aí, não é? Inclusive Roma era a senhora do mundo, inclusive de Israel na época, não é, em que a igreja surgiu. E a gente percebe que o Senhor Jesus, ele fundou a igreja, mas depois ela vai ser, vamos colocar assim, privatizada pela Igreja Católica Apostólica Romana, não é? E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai inclusive se utilizar da religião, vai associar a religião à política, segundo os estudiosos, inclusive se utiliza da religião para poder estabelecer o seu império, né? Mas, com o tempo, depois de alguns séculos, vem a chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante. E a gente sabe que muitos pré-reformadores vieram antes de Lutero, né? John Wycliffe, né? John Calvino, né? John Hus,
né, Savonarola, e enfim, vieram muitas pessoas antes de Lutero, mas o reformador que ficou mais conhecido foi Martinho Lutero. Não é? E nesse movimento de reforma acabou surgindo o protestantismo. Lutero, assim como, se não todos, não é? Mas a maioria dos reformadores, eles não queriam romper com a Igreja Católica. Eles queriam que a Igreja Católica abrisse mão, não é, de algumas posições teológicas que eles julgavam não ter fundamento bíblico. E aí o que é que acontece? Como a igreja mais uma vez não quis negociar, né? Então Lutero ele vai protestar. E aí nasce o movimento protestantista, né? E a gente sabe que os historiadores que vieram depois da época em que a igreja era a senhora do mundo, eles nominaram o período em que a Igreja Católica estava como senhora do mundo de Idade das Trevas, né? Deveria ser Idade da Luz, não é? Igreja com uma influência fantástica e formidável, mas os historiadores que vêm depois, eles vão chamar esse período de Idade das Trevas, exatamente por causa da atitude inadequada da Igreja Católica. Então, eu queria começar agora pelo pastor Alisson Carvalho. Pastor Alisson, o que foi que a reforma protestante, né, o protestantismo ensinou para a gente, sobretudo a partir desse legado, né? Deixou um dos legados da igreja, ou do protestantismo, foi a separação entre igreja e Estado. O senhor concorda com esse legado, pastor Alisson? Concordo totalmente, porque antes a igreja era perseguida, quando a gente fala antes do concílio de Nicéia. Então nós temos uma igreja perseguida, o cristianismo era tido como uma seita do judaísmo, e numa determinada parte da história ele é tido como religião lícita, mas, por exemplo, na época que Paulo escreve aos Romanos, a igreja é perseguida, e muito perseguida. Há uma expulsão dos judeus e dos cristãos, dos judeus cristãos de Roma, e depois disso a igreja passa a fazer parte do Estado e a governar junto com o Estado, né? E quando a gente pega as castas, a divisão social, a igreja, o clero está junto com o Estado durante toda a Idade Média. E a Idade Média, como você falou, né, por alguns historiadores, é tida como Idade das Trevas, e onde ali a igreja, ao invés de vir de uma época que ela está sendo perseguida, ela passa a ter uma visão de perseguido e passa a trazer algo bom para a sociedade, ela passa a perseguir também. Então, essa junção de Estado e igreja foi danosa, né? Nós temos, no ano 800, o rei Carlos, ele no Natal, ele é empossado como rei e assume também como trono da igreja. E ali é quando o Vaticano recebe as terras, que hoje é o Vaticano. Nessa época, nós temos uma época em que eles estão juntos, mas o povo sofre muito. A divisão social, a desigualdade social é enorme. Quando Lutero vem, e a ideia é justamente essa, eu quero reformar a Igreja Católica, porque para ele a igreja é verdadeira, mas com alguns erros, e é essa a ideia de consertar o erro, a igreja não. A igreja eu quero permanecer do jeito que eu estou, dominante. Não é? Eu não quero ser separada do Estado, porque o Estado me dá privilégios. O clero tinha privilégios, né? Então nós temos a nobreza junto com o clero. Quando o Lutero e a reforma protestante deixam esse legado de separação, até o John Wycliffe ele fala que era necessário que a igreja vivesse uma vida onde a vida da igreja não precisasse de tantos recursos, uma vida mais na pobreza. E aí a igreja não quer isso. Vocês estão acostumados a viver uma vida com todo, não é muito abastada, você não quer voltar. Então nós temos um grande problema aí. Hoje, quando a gente vê essa separação da igreja e do Estado, nós vemos o quanto foi bom. E não podemos hoje querer isso novamente, né? Querer que a igreja mande no Estado, de forma a interferir nas ações do Estado. Não é assim que nós iremos conseguir os objetivos que, como cristãos, queremos para uma sociedade melhor. Pois não. Pastor José Newton, esse legado, né, da reforma protestante e do movimento protestante, o senhor acha que ele também ele é importante? Foi realmente uma decisão acertada entender que igreja e Estado devem ser como água e óleo, não é? Cada um no seu canto, sem que haja envolvimento? E por que o senhor acha que é o correto, que é interessante essa conclusão a que esse movimento chegou? Sim, concordo plenamente. Faço minha as palavras do pastor, que esse período em que havia essa mistura igreja e Estado, isso foi um período muito danoso realmente, né? Então, se essa reforma
chamada Reforma Protestante. Sabemos que ela não foi completa, né? A própria Reforma Protestante em si não foi uma reforma completa, mas esse ponto da separação entre igreja e Estado foi extremamente importante, né? E o pastor fez referência à questão de que a igreja não pode intervir nas decisões do Estado, né? E é interessante entender que essa separação entre igreja e Estado também significa, de certa forma, o Estado não intervir na igreja. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Então, a igreja, ela, enquanto instituição religiosa, né, ela tem o seu papel, né? E à luz da Bíblia, a igreja, ela tem o seu papel, eu entendo que o papel da igreja, como igreja, é representar Cristo. A palavra de Deus sendo transmitida, né, e resgatando vidas. Então, a reforma, na verdade, ela existe no coração de cada um quando se rende a Cristo. E o papel da igreja é levar este evangelho. Ao passo que a política, não obstante todos sermos um ser social e político, e eu dizia lá no princípio de que nós, como cristãos, podemos e devemos ser políticos, entendemos a política como sendo algo necessário na sociedade, mas devemos saber separar, né, bem as coisas. O que diz respeito ao campo espiritual é com a igreja do Senhor, ela tem essa função, né? Então, a separação entre igreja e Estado é uma via de mão dupla, como bem colocou o senhor, que tanto a igreja, enquanto instituição, não pode intervir, né? não deve intervir, como também o Estado. Então, eu entendo que deve haver realmente uma distinção entre as duas partes, né? O senhor falou também sobre a questão do começar do começo, né? Sim. E o princípio da política, eu entendo que está em Deus, né? Quando criou o homem, ele colocou normas, e o homem deveria obedecer e tudo, né? E possivelmente temos que ler esse texto posteriormente, mas só frisar aqui o versículo 1 do capítulo 13 de Romanos, que eu considero um dos textos de extrema importância no que diz respeito, nos dá um esclarecimento grande nesse contexto de política, né? Quando diz que toda pessoa, então independe se ele é religioso ou não, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então a origem da política está em Deus, né? Mas em termos de funções, são funções distintas. A igreja como instituição e a política são duas instituições diferentes em seu objetivo, né? Muito bem, pois não. Bem, amados telespectadores e internautas, espero que vocês estejam aprendendo bastante aqui conosco nessa ocasião, né? Nós falamos inicialmente do fato de que Deus, ele criou tudo perfeito, né? Mas infelizmente o pecado tornou tudo imperfeito. Passamos a viver em uma sociedade que abraçou para si parâmetros estabelecidos pelo próprio homem, pós-queda, tá? De maneira que isso, ao longo dos tempos, foi sofisticando e chegamos à condição de coisas que existe hoje, tá? E, a posteriori, nós falamos também sobre a importância da Reforma Protestante. A gente percebe que, depois que Cristo ele fundou a sua igreja, enquanto organismo vivo, né? Veio a Igreja Católica Apostólica Romana, acabou privatizando o cristianismo e acabou também associando religião e Estado, e isso acabou servindo de argumentos para que os historiadores que vieram a posteriori, né, compreendessem como uma péssima gestão, né, da igreja como líder, sobretudo, entrelaçada com o Estado. Mas agora eu queria chamar a atenção para uma outra coisa importante. Quando a gente observa, não é, a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a vida dos cristãos, eu particularmente, essa é a minha hermenêutica pessoal, é o meu entendimento pessoal,
eu percebo, pastor José Nilton, pastor Alisson, que Jesus, ele não teve nenhum envolvimento direto e oficial com a política da época. Muito embora no seu grupo seleto de 12 homens houvessem pessoas extremamente envolvidas com a política da época, né? Nós temos ali, por exemplo, zelotas, né? E, enfim, pessoas que eram extremamente envolvidas com a política da época, tá? Então, assim, mas a gente percebe que o próprio Jesus, ele viveu naquele mundo político, mas ele não se envolveu com a política. Eu percebo que ele procurava realmente mudar a estrutura do mundo por meio da mudança das pessoas. Não que a gente também não, os cristãos não devam se envolver também com a política. Existem cristãos que sim, eu penso, que têm vocação política e devem sim estar na política, né, nas mais diversas esferas da política, no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal e por aí vai. Acho que alguns têm vocação e devem estar lá. Mas eu percebo que a igreja, o papel do cristão e da igreja é transformar pessoas. Mas eu percebo que muitas vezes a gente está querendo voltar lá no passado e mais uma vez envolver, né, a igreja com o Estado. Né? Dá a impressão às vezes que o pessoal quer estabelecer um estado gospel, né? Que o presidente seja cristão, que os governadores, que os prefeitos, que os senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, enfim, há muitos que anseiam, não é? Que todos os políticos sejam cristãos. Até aí nada demais. Né? Mas é bom a gente lembrar que existem pessoas que não são cristãs, que são até ateias, céticas ou agnósticas, e são muito mais íntegras do que algumas pessoas que se dizem cristãs e que estão no poder. Né? Então, pastor Alisson, fique à vontade para descascar esse abacaxi. Se o senhor concorda comigo, tudo bem. Se discorda, fica à vontade. Não, concordo. Eu acho que os papéis têm que estar bem estabelecidos. A igreja, ela tem um papel social muito grande. Ela pode ser alguém que ajude o Estado. O problema é que nós estamos querendo virar Estado. Mas a gente precisa ser igreja. Maravilha. Onde houve avivamento, a sociedade mudou completamente. O papel dos políticos, em certas áreas, diminuiu e muito. Se a gente falar do país de Gales, houve um avivamento no país de Gales em que os bares foram fechados. O policial não trabalhava praticamente. Porque as pessoas convertidas, bem doutrinadas, né, doutrinadas do lado positivo, não tinham o que as pessoas, não tinha crime, não tinha corrupção de impostos, corrupção na vida pessoal, na vida política, na vida de trabalho. Se tinha, era muito pouco. Então, o trabalho do Estado diminuiu e o Estado pôde sim trabalhar para que aquela sociedade desfrutasse de coisas melhores que o Estado iria propor. A igreja fez o papel, o Estado fez o papel. Hoje, na nossa sociedade, nós temos um tráfico de drogas enorme, em que nós, igreja, não podemos combater o tráfico diretamente. Nós não temos poder de polícia para isso. Mas nós podemos levar a palavra de Deus para que haja conversão dos usuários de droga. Se essas pessoas deixam de usar drogas, estarão conosco na igreja, buscando transformar outras vidas. E vida transformada dá pouco trabalho ao governo, sim, à polícia, sim, não é? Ajuda o Estado. Então, se nós se mantivermos no nosso papel de igreja e formos atuantes, né? Uma igreja militante. Às vezes as pessoas usam militante, hoje tomou outro, mas aquela que milita, que luta e que as portas do inferno não prevalecem, nós conseguiremos fazer o nosso papel de forma muito melhor e correta. Né? Nós estamos perdendo tempo em discussões bobas, em argumentações que só levam a guerras. Né? É interessante o que Paulo fala a Tito. Eu vou terminar já o que eu estou falando, mas Paulo fala assim: lembra-lhes, Tito 3:1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Irmãos, podemos discutir política, pensar diferente, mas não sejamos altercadores. Existem momentos em que o assunto acaba e que, se você continuar conversando, só vai gerar conflito.
Nós precisamos ter, né, sabedoria dada por Deus para que a gente possa, não, o assunto encerrou aqui, não temos mais para onde ir com esse assunto. Então iremos cumprir o nosso papel, sem necessidade de tentar mudar os outros, mas que a transformação venha da palavra, e o governo vai ser privilegiado com isso. E a gente não vai ser governo, vai continuar sendo igreja, e o governo não vai ser igreja, e vai valorizar a igreja mais ainda. Verdade. Não é? Então, de certa forma, já valoriza, né, pastor Alisson? Sim. De certa forma, já valoriza. A gente sabe que a igreja, ela faz parte do chamado terceiro setor, né? E a igreja, ela faz um trabalho social extremamente importante, inclusive atenuando as responsabilidades do Estado, exatamente porque nós fazemos muito do que o Estado deveria fazer, né? Mas nós fazemos, né, um trabalho muito bonito na área social, inclusive por meio dos nossos centros terapêuticos, né? Quantas pessoas em situação de rua, né? Pessoas que estão assim, dependentes de química, não é? E são ajudadas pela igreja e por esses centros terapêuticos maravilhosos, não é? Pastor Nilton, fica à vontade. Estávamos aqui ainda falando sobre esse perigo, muitas vezes, da igreja querer se tornar Estado novamente, né? É verdade, e eu percebo isso, né? E é com tristeza, né, que a gente reconhece que tem sido uma prática, né, onde há essa tendência, né? Quando, por exemplo, se luta para que, defendendo uma bandeira exclusiva e colocando como sendo quase como que obrigatório que seja um cristão ali, né? Indiretamente é essa tentativa, né? E a verdade é que a igreja ela é uma instituição divina e com o objetivo de desenvolver um trabalho divino, né? Então, a igreja não pode perder esse foco da sua missão na terra. Então, eu, enquanto cristão e cidadão, posso e devo me envolver politicamente, e aí, com a base da palavra de Deus em minha vida, desenvolver um grande trabalho que venha a ser positivo politicamente. Mas eu não posso tentar transformar a igreja como instituição em Estado, né? Não posso fazer isso. Foi muito bem colocado, quando disse que a nossa missão é transformar vidas, né? Transformar vidas, alcançar vidas, e quando uma pessoa é transformada, então, eu vi certa vez uma história de uma criança que, ao tentar montar um quebra-cabeça, né? O pai pede para que ele monte um quebra-cabeça, achando que o filho ia demorar, e o filho simplesmente, olhando o verso, era um formato de um homem, e ele então juntou as peças, formando o corpo humano, e ao desvirar, estava o quebra-cabeça completo. E ele disse: mas filho, como é que você conseguiu tão rápido? Ele disse: eu montei o homem, eu formei o homem, e aí estava montado o quebra-cabeça. E se o homem for transformado, né, através do poder do Evangelho, naturalmente, vai ser muito positivo para a sociedade, né? Sim. Então, se muda o homem, muda a sociedade, né? Perfeito. Então, é por esse caminho, né? Então, a Bíblia é o nosso referencial, Cristo é o nosso referencial, o nosso modelo, né? Então, se Cristo não se envolveu diretamente com a política, mas também ele não se levantou contra a política, né? E o papel da igreja não é se levantar contra A ou B, ou defender partidariamente A ou B. O papel da igreja, como instituição divina, é tratar de assuntos divinos. Então, é muito importante os dois lados. E cada um saber separar cada um e saber exatamente o seu papel. Não perder o foco de igreja neste mundo. Maravilha.
Só faltam praticamente 10 minutinhos para a gente encerrar esse bate-papo gostoso, né? Passa rápido. Mas, assim, eu queria trazer outro assunto à baila aqui. Nós sabemos que a tecnologia, ela tem avançado assustadoramente, né? Steve Jobs falou que ele colocaria o mundo na palma das mãos de cada ser humano. E isso aconteceu, né? Sobretudo por causa desse aparelhinho aqui, né? O celular, o iPhone, enfim, a gente realmente tem informações sem fim. E assim, a tecnologia, né? O próprio aparelho celular, eles nos munam de informações de uma forma assustadora e acabou também munindo as pessoas de informações no âmbito político, né? E com o advento desses celulares, que são ao mesmo tempo uma câmera, não é, filmadora, não é isso? Onde a gente pode registrar uma gama de elementos. A gente sabe que, sobretudo, algumas empresas, sobretudo TVs, né, especificamente as TVs abertas, elas perderam assim, a questão de determinar, não é, que tipo de assunto ou pauta, não é, que vai chegar até ao consumidor final. Não é? Hoje você vê uma TV, ela faz uma matéria sobre determinado fato, não é? Mas você chega lá no YouTube e você vai ter acesso a informações sobre o mesmo fato, mas a partir de ângulos diferentes, vendo aquilo que a imprensa não quis mostrar e por aí vai. E nisso tudo acontece que as pessoas acabaram se informando também mais no aspecto político. A gente percebe que, sobretudo, o brasileiro está muito mais informado sobre a política, de forma adequada ou não, isso não vem ao caso, mas o brasileiro está mais informado sobre a política, né? E a gente sabe que estamos num ano de eleição, tá? Estamos diante de uma polarização muito forte, né? Volta à cena aquela discussão entre esquerda e direita, não é? E assim, isso é positivo. Isso é positivo, que as pessoas se informem, que as pessoas queiram fazer parte, que as pessoas se envolvam, não é? É perigoso essa polarização. Agora, o que eu percebo é que, assim, os cristãos, nesse afã de quererem fazer a vontade de Deus de alguma forma, também no âmbito político, eles acabam muitas vezes se esquecendo que eles são, na verdade, que eles são ou deveriam ser suprapartidários, supra-ideológicos. Não é? O cristão ele deve ser, na verdade, cristológico, ele deve ser principiológico. Não é? O cristão ele não deve ser eleitor, isso é minha opinião. O cristão não deve ser eleitor de A, B ou C. A gente precisa, na verdade, estar sempre votando em pessoas, não é, que estejam mais próximas dos princípios que a Bíblia nos ensina. A partir do momento que o partido A, B ou C, ou o candidato A, B ou C, defenda pautas que vão de encontro aos princípios cristãos, eu creio que é um motivo para que eu não apoie. Né? Então, pensando dessa forma, a gente naturalmente passa a pensar da seguinte maneira: bem, eu não sou um eleitor de fulano, de Beltrano, de Ciclano, não estou votando em fulano agora porque, na minha opinião, ele é o melhor ou é o menos pior, enfim, não é? Cada um é que diz como é que entende melhor isso aí. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do envolvimento inadequado do cristão com a política. O cristão, naturalmente, se envolvendo com a política, a gente fala de envolvimento da própria igreja com a política, não é? O envolvimento do cristão indivíduo não há problema nenhum. Mas aí já entram outras questões quando esse indivíduo, ele é, por exemplo, um oficial da igreja e ele fala em nome da comunidade que ele pastoreia, não é? Ele fala em nome da convenção, não é? Que ele representa. Então, aí já envolve outros elementos. Enquanto eu falo enquanto indivíduo é uma coisa, mas quando eu falo enquanto representante de uma comunidade, e para representante de uma convenção específica, de uma associação específica, isso aí já envolve outros elementos. Então, eu penso que a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. Devemos lembrar também que o ser humano ele é livre, não é, para poder ele votar em quem ele quiser. Eu penso que o pastor não tem que ficar influenciando ninguém sobre em quem deve votar. Eu penso que o pastor não deve nem fazer com que as ovelhas fiquem sabendo não em quem ele vota. Eu penso dessa forma. Vocês podem discordar à vontade. E também penso que, no meio dessa polarização, o que está acontecendo é que Satanás está se utilizando
dessa realidade para poder segmentar o povo cristão. A gente percebe que cristãos estão se dispondo uns com os outros, pastores se dispondo uns com os outros, não é? Igrejas se dispondo umas com as outras, denominações se dispondo umas com as outras, e quem está ganhando com isso é Satanás. Então eu gostaria que o pastor José Nilton, dessa vez, não é, pudesse também dar sua contribuição, não é? Fique à vontade para concordar, para discordar, para ampliar essa discussão, pastor José Nilton. Muito bem. Eu não tenho que discordar, eu concordo plenamente com a sua fala e digo que eu volto àquela questão, né? Enquanto cidadãos, nós somos livres, né, para escolher. Como eleitores, nós somos livres para votar nesse ou naquele. Então, isso enquanto cidadão. Como líder de uma comunidade, como pastor, essa é a posição que eu adoto para mim. E não condeno quem pensa diferente, claro, mas não aconselho que seja diferente e nem o faço. Veja só, tem que haver um equilíbrio, né? Sim. Todo extremo é perigoso, né? Eu não preciso defender cegamente a política ao ponto de impor aos membros, por exemplo, tratando aqui na questão de pastoreio, né, aos membros, aquilo que eu penso e que eles têm que pensar e votar naquilo que eu entendo que seja o bom. Eu vejo que, enquanto pessoa, cada um é livre para escolher e devo, sim, orientar no que diz respeito a saberem analisar as propostas, saberem ouvir cada candidato e tirar a sua conclusão, né? E votar de forma livre, né? E como cidadão nós somos livres para escolher, como também somos livres a manter o sigilo em quem vamos votar ou não. O voto é secreto. Né? Né? O voto é secreto. Até hoje, não sei se houve mudança, né? Eu não estou sabendo. Até hoje é secreto, né? Secreto. Então, aquela questão de você vota em quem e tal, e insistir para que ele diga e tal, e criar aquela rivalidade, isso já é anticristão, né? Foge dos padrões. O espírito cristãos. De amor do cristianismo. Esse é o meu pensamento e essa é a forma como eu creio que devo lidar, né? Com esse total equilíbrio ao ponto de não trazer discordância no próprio rebanho, porque o nosso rebanho ele é diversificado, né? Sim. Existe, como o senhor mencionou, há uma série de informações e às vezes nós como pastores nós estamos tendo um conhecimento até aqui e o membro já vai anos-luz da gente. Perfeito. Então não tem essa de eu querer impor o que eu penso no que diz respeito à escolha política de cada um, né? Sim. E nem também ignorá-lo por pensar diferente de mim. Perfeitamente. Né? Respeitar a opinião, embora não concordando, vamos dizer assim, né? Sim. Devemos tratar dessa forma. Muito bem. Pastor Alisson Carvalho, a bola é sua. O tema é espinhoso. Verdade. Hoje nós estamos vivendo dias em que ninguém pode falar o que o outro discorda, né? O debate morreu, não há mais discussão de argumentação, a gente não pode, você brinca aqui, né? Concorde ou discorde, mas em certos lugares a gente não pode discordar, ou é aquilo, ou você não é cristão, né? Ou é desse jeito. Assim, nossa fé está sendo colocada em jogo por uma opinião política. A gente precisa ter cuidado com isso, porque cada um responde ou fala não só diante da sua fé, mas diante de experiências que passou. Muitas pessoas, infelizmente, foram doutrinadas ou de uma parte ou de outra, e isso acaba influenciando. É interessante eu perceber que, para mim, Emerson está errado numa coisa, e no mesmo posicionamento que eu tenho, sendo diferente dele, para ele eu estou errado. Perfeitamente. Mas a gente não aguenta alguém dizer você está errado. Né? Parece que nós somos o próprio Deus que nunca erra. Verdade. Né? Paulo fala algo interessante a Timóteo, e ele fala como você deve corrigir as falsas doutrinas e os falsos crentes. Nós estamos falando de crente para crente. Né? Não é nem isso, mas Paulo diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente,
disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, se eu entendo que o meu irmão está errado, e eu julgo aquilo como uma falsa doutrina, mesmo na política, né? Porque nós votamos, como bem o pastor Emerson falou, por princípios e valores nossos cristãos, eu devo conduzir esse irmão à verdade sendo brando, na mansidão, com amor. Eu não vou omitir a verdade dele, mas eu não vou fazer isso de forma agressiva. Isso. Né? Então, precisamos ter isso. E votamos, como o pastor Emerson falou, por princípios e valores nossos. Né? E muito cuidado com a tecnologia e as fake news, porque dos dois lados tem. É verdade. Sim. E a gente tem visto grupos de família, grupos de amigos sendo destruídos por causa disso. Verdade. Eu coloco algo já com a intenção de atacar o meu irmão, de atacar o meu pai, a minha mãe. Né? E isso tem sido uma vergonha para o evangelho. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito bem, muito bem. Infelizmente já está acabando o nosso programa Visão Aberta, repaginado, em formato podcast, não é? Com o nosso vídeo de abertura, como novidade também. E eu quero agradecer a Deus pelo retorno do programa Visão Aberta, quero agradecer a Deus pelo nosso convidado Brian Kibuka, que fez o vídeo de abertura, agradecer a Deus pelo pastor José Newton, pelo pastor Alisson Carvalho, não é, pela cooperação, pela contribuição de vocês aqui nesta ocasião e na expectativa de que você, não é, meu amigo telespectador e internauta, tenha sido de alguma forma edificado, tá bom? E que nós, como Igreja do Senhor, entendamos, não é? Igreja é igreja, Estado é Estado. Não é? Nós não somos pessoas que não têm uma pátria, pelo contrário, nós temos duas. Não é? Nós temos uma pátria aqui na terra, por exemplo, eu sou brasileiro, assim como os colegas também, não é? Mas essa é a nossa segunda pátria, transitória, mas nós temos uma pátria que vem em primeiro lugar, e essa é celeste, que é a Nova Canaã, a Nova Jerusalém celestial. E eu preciso desejar que essa pátria seja regida pelos mesmos princípios que a outra pátria sempre foi e sempre será regida, para a glória de Deus. Obrigado aos colegas, Deus abençoe a todos, até o próximo programa, em nome de Jesus.